Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis, vocês já me conhecem das aulas de Geografia e aulas de História. Hoje, na aula de História, nós vamos continuar a unidade 3 sobre os últimos anos da monarquia no Brasil e o fim da escravidão. Lembre que na última aula nós já falamos várias coisas sobre esse período e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Nossa rotina da aula, lembrando que nós vamos fazer as páginas 109 a 113, então sempre tem uma leitura. Professor, assisti a aula, falou muito rápido, está tudo muito corrido. Lembra que depois você pode assistir o vídeo novamente e que também você pode ler os conteúdos da apostila. Depois, as atividades que vocês vão ter que fazer e eu vou explicar cada uma. Combinado? Então vamos lá. Lembre que na última aula nós estávamos falando de um período em que havia um movimento pela libertação dos escravos do Brasil e que existia uma discussão entre aqueles que queriam e aqueles que não queriam o fim da escravidão no Brasil. Lembra que, como sugestão, pela falta da mão de obra, alguns deles sugeriram que fossem buscar mão de obra na Europa, principalmente onde? Alemanha, Itália, Japão e os países eslavos, correto? É a partir daí que a gente continua a aula de hoje. Bom, a partir de 1850, o movimento abolicionista intensificou-se no Brasil, atraindo para si parte de brasileiros libertos ou livres. Pessoal, como assim? A partir de 1850, lá com os ingleses e a Lei Eusébio de Queiroz, começa um movimento no Brasil, atraindo pessoas e mais pessoas cada vez mais adeptas, que queriam o fim da escravidão no nosso país, inclusive de pessoas que eram ex-escravos e que já tinham tornado-se livres, que já tinham recebido a Carta de Alforria, a Carta da Liberdade. Essas pessoas atuavam de várias formas, contribuindo financeiramente com jornais abolicionistas e com a compra de cartas de alforria. Então tinham clubes, na verdade, de pessoas que se reuniam, arrecadavam dinheiro para comprar os escravos e dar a carta para ele de alforria. Pessoal, para um escravo receber a carta de alforria, o dono dele tinha que solicitar isso junto aos cartórios. Ou seja, não era simplesmente, você está livre, não. O dono tinha que ir lá no cartório e registrar, olha, esse negro escravizado, ele está tornando livre. Gente, eu já falei isso para vocês. Era uma coisa relativamente, que a gente olha hoje e fala, que coisa absurda que nós fazíamos no Brasil. Bom, e aí o que acontece? Surgem clubes que atuam em defesa da causa do fim da escravidão. Inclusive, pessoal, a Câmara dos Deputados e o próprio Senado brasileiro. Lembrando que Eusébio de Queiroz era um cara super atuante aí no Senado e no Congresso, correto? O texto a seguir relata a manifestação de um membro do Clube Abolicionista, fundado na cidade de Pelotas, na província do Rio Grande do Sul, em 16 de outubro de 1881. Vamos lá. No mesmo dia e na mesma semana, foram alforriados gratuitamente, em homenagem a esta associação, os seguintes escravos: Narcisa, parda, 16 anos. Luiz, preto, 45 anos. Maria, preta, 24 anos, com 3 filhos ingênuos. Pessoal, filhos ingênuos, lembra lá da lei do ventre livre? Filhos ingênuos eram os filhos que nasciam de escravos, tá? Então, quando o escravo nascia, depois da lei do ventre livre, ele era livre. Ele era livre, mas ele dependia dos pais que eram escravizados. Isso dá nome para eles de ingênuos. José Preto, 48 anos, e Cândida Parda, 18 anos. Pessoal, olha de quando essa informação. 21 de agosto de 1882. Nesse período, essa informação ela correu pelos jornais. Então, tinham pessoas que pagavam para que alguns negros ficassem livres. E isso era publicado nos jornais, para mostrar que o movimento ganhava força, que as pessoas apoiavam o fim da escravidão. E aí tem uma coisa interessante. Em 1882, nós já estávamos próximos do fim da escravidão, que viria a acontecer 7 anos depois da publicação dessa informação. Para que as reuniões e festas promovidas pelo clube abolicionista pudessem se realizar, os seus organizadores dependiam da colaboração de outros. Veja a seguir um exemplo de um clube abolicionista. Não tenho expressões com que possa traduzir o reconhecimento dos membros do clube abolicionista, para com honrada e patriótica diretoria da Biblioteca Pública Pelotense, pelos relevantes serviços que nos tem prestado, concedendo os seus salões para todas as festas de verdadeira caridade que temos realizado. Pessoal, primeiro, para relembrar que português bonito se escrevia e se falava naquela época, né? Um português formal, né? Que hoje nós perdemos um pouquinho dele. Mas olha que interessante.
Essa publicação aqui é uma publicação do Clube Abolicionista agradecendo as pessoas que participavam dos clubes. Ô turma, é como a gente faz hoje. Eles organizavam festas, organizavam eventos, arrecadavam dinheiro e com esse dinheiro eles compravam a carta de alforria para libertar alguns escravos. Bom, de alguma forma, todos os que defendiam o fim da escravidão no Brasil tinham a expectativa de que, sob pressão do movimento, que ia se estendendo ao país, Dom Pedro II tomasse uma providência. O pessoal, o Clube Abolicionista, ele tinha esperança, falava, poxa vida, ó, estamos fazendo um movimento, Dom Pedro II está vendo. Então, ó, daqui a pouco Dom Pedro II vai proclamar o fim da escravidão no Brasil. Pessoal, isso não aconteceu não, tá? Dom Pedro II não fez isso, não fez isso. Na Câmara dos Deputados, as discussões entre os abolicionistas e os escravistas ficavam cada vez mais acirradas. Ficava acirrada, né? Ficava cada vez mais séria a discussão deles. Entre os escravistas estavam representantes dos grandes produtores de café do Vale do Paraíba. Ô turma, olha que interessante. Tinha uma turma, na verdade o Brasil tinha muitos cafeicultores. A turma do Vale do Paraíba, que fica ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo, não queria de jeito nenhum o fim da escravidão. A turma que plantava café, que ficava lá no oeste paulista, defendia o fim da escravidão. Então, os cafeicultores mesmo, eles brigavam entre eles, porque uns queriam e outros não queriam. E olha que interessante, alguns não queriam que a escravidão acabasse, porque eles falavam assim, poxa, eu paguei por ele, eu não vou simplesmente libertá-lo. Inclusive, alguns deles criaram movimentos para que Dom Pedro II pagasse por isso. Pessoal, Dom Pedro II falou, não vou nem me envolver nesse problema. Esse problema é de vocês, é da sociedade dos cafeicultores. Pensando, né, pessoal, que ele era o imperador no Brasil e ele tinha poder para determinar o fim da escravidão no nosso país. Bom, em outras províncias, no entanto, era intenso o movimento pela abolição. A província do Ceará, por exemplo, em 1883, aboliu totalmente a escravidão em seu território. Então, olha que interessante. Nós já tínhamos algumas leis que já tinham contribuído para o fim da escravidão. Lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, que era aquela criança que nascia livre, ingênua, né? E tem a lei também do sexagenário. O escravo que completasse 60 anos, ele se tornava livre. Pessoal, vou falar um negócio para vocês. A gente deve contar nos dedos quantos conseguiam completar 60 anos. Porque passar a vida desde criança até adulto, trabalhando com mão de obra pesada, trabalho pesado, comendo mal, sofrendo tortura, não dava uma boa expectativa de vida para os escravizados, não. Não eram todos que completavam 60 anos, não. Tá? E aí o que acontece? Se vocês perceberem, começa a rolar um movimento pelo Brasil inteiro de clubes e de pessoas defendendo a escravidão. Inclusive algumas províncias, pessoal, naquela época o Brasil não era dividido em estados como é hoje, tá? Ele era dividido em províncias. Essas províncias, elas tinham geralmente um governante que devia a Dom Pedro II. Então, ele era sujeito a Dom Pedro II. Então, se Dom Pedro II mandasse ele fazer alguma coisa, eles faziam. Mas essas províncias já começavam a ganhar autonomia. Pessoal, Dom Pedro II estava velho já nesse período. Ele já não queria muito atuar. Pessoal, convenhamos, vai. Ele está no poder desde os 15 anos. Você imagina, você adolescente vira governador de um país e vão passando-se os anos, a mesma coisa. Eu tenho certeza, provavelmente ele estava cansado já dessa história também. E aí o que acontece, pessoal? Alguns movimentos começam também a abolir a escravatura e começam a divulgar isso nos jornais. Então isso começa a ficar mais sério. Leia o texto a seguir que apresenta como uma moradora de Santos colaborava com o movimento abolicionista. Brandina é uma mulher abolicionista. Negra, atuou no movimento abolicionista na cidade de Santos na segunda metade do século XIX. Era proprietária de uma pensão na antiga Rua Setentrional, atual Praça da República. Galera, quem mora em Santos, sabe, a história de Santos, principalmente na cultura escravista do Brasil, é uma história muito rica, certo? Apesar de não ser uma mulher de posses, usava o dinheiro de seu trabalho para dar comida, fumo e remédios aos negros que se refugiavam na Baixada Santista. Então ela era uma mulher negra, dona de uma pensão, e ela ajudava os negros nesse período. Colaborou com os cabos abolicionistas. Quem eram os cabos? Pessoal, eram as pessoas que apoiavam o movimento. Né? As pessoas que apoiavam o movimento eram os cabos. E com Santos Garrafão, líder de um dos maiores quilombos da região. Essa proteção e ajuda aos negros quilombolas tornaram-na uma figura querida na cidade. Pessoal, ela era negra, ela era dona de uma pensão. Ela contribuía com os negros, ela ajudava da forma que ela podia. E tem uma coisa interessante, olha aqui. Ela ajudava os quilombolas. Pessoal, os quilombolas eram as pessoas que moravam nos quilombos. Ainda hoje nós temos quilombolas no Brasil. São descendentes de ex-escravizados que vivem nesses quilombos até hoje,
Então ainda existem os quilombos funcionando no Brasil, claro, sem a escravidão, como a gente falou aqui antes. E aí qual é a pergunta? As perguntas são fáceis de interpretação de texto. Olha aqui, quando se deu? Quando? Que período? Se você olhar no texto, você vai achar. Ó, tá mais ou menos aqui no primeiro parágrafo, não tem segredo nenhum. Quais indícios nos permitem identificar o período histórico em que aconteceram os fatos narrados? Pessoal, tem algumas coisas que está contado aqui, nesse texto, que vão dar alguns indícios para a gente ter uma noção de mais ou menos quando era. Como assim, professor? Turma, se não tivesse aqui século XIX, e você estivesse lendo esse texto aqui, eu tenho certeza que você saberia de quando mais ou menos a gente está falando, porque o período do fim da escravidão, ele vai ali mais ou menos de 1850 a 1888, tá? Então é esse o período. Bom, essa pergunta sobre Brandina, ele vai perguntar, ela era mulher? Ela era negra? Ela era escrava? Ela era rica? Ela era quilombola? Pessoal, facinho. Eu, particularmente, eu acho que você não vai precisar nem ler. Depois que você assistir o vídeo, você não vai precisar nem voltar para o texto para responder. Eu tenho certeza que você já sabe as respostas. Aqui vai perguntar, a atuação de Brandina se deu entre... Pessoal, olha no texto. Segunda metade do século XIX. Um século começa sempre no ano 1 e termina no ano 0. Não esqueçam isso, o século começa no ano 1 e termina no ano 0. Olha a pergunta aqui. Segunda metade do século XIX. Se o século XIX termina no ano 0, ele vai terminar em 1900. Tá? Então ele vai terminar em 1900. Quanto tempo tem um século? 100 anos? A metade de 100 é 50. Nossa, o professor já deu uma dica enorme aí para mim. Ó, presta bem atenção no que eu falei que você vai dar conta de responder. A atuação de Brandina em prol dos escravizados aconteceu. Onde que aconteceu? Em qual cidade? Nossa, é outra pergunta também muito fácil, correto? É só voltar lá no texto e ler. Gente, eu já falei isso para vocês no outro vídeo. Não tenham preguiça de ler, não tenham preguiça de pesquisar, não tenham preguiça de conversar e de discutir. Brandina usava o dinheiro obtido com seu trabalho para dar aos negros fugitivos. Vocês lembram que o que ela recebia, uma parte ela ajudava os negros? Ela ajudava com o quê? Ela dava remédio, comida, fumo, moradia ou roupas. Isso tudo está no texto. Gente, o texto é pequenininho, tá? Então você tem várias perguntas de um texto pequenininho, bem fáceis de você responder. 7. Explique por que Brandina era, segundo o autor, uma figura querida na cidade. Essa resposta não está no texto. Essa é uma resposta sua, interpretativa. Gente, olha quantas coisas ela fazia para ajudar os negros. E claro que se ela ajudava os negros, ela se tornava, obviamente, uma pessoa querida. Bom, nós estamos chegando lá. A abolição da escravidão. Mesmo com as pressões dos brasileiros livres e libertos, os ex-escravizados, e dos movimentos, jornais e clubes abolicionistas, o fim da escravidão no Brasil demorou a acontecer. Pessoal, foram tantas leis, como, por exemplo, a lei do ventre livre, 1871, a lei do sexagenário, em 1885, a escravidão ainda não tinha acontecido. Pessoal, presta atenção, nós estamos aqui em 1885 e nós já tínhamos 3 leis. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, Lei do Ventre Livre, 1871, e nós já tínhamos a Lei do Sexagenário, em 1885. Pessoal, presta atenção. 3 leis em pouquinho mais de 30 anos e a escravidão ainda não tinha acontecido. Gente, com certeza tinha muito interesse em que a escravidão se mantivesse, porque tinha muita gente que ganhava em cima disso. Imagina você produzir um produto e não precisar pagar salário para quem trabalha para você. Para quem fazia isso era ótimo. Claro que é algo muito condenável, né? E a sociedade já combatia isso naquela época. E mesmo assim, vocês estão vendo, cadê Dom Pedro II aqui? Dom Pedro II sequer aparecia. Bom, a lei do ventre livre garantia a liberdade aos filhos de escravizados, nascidos a partir de então. Já a lei do sexagenário, quando completasse 60 anos, eles se tornavam livres. Pessoal, agora olha que interessante. Porém, olha esse trecho, embora essas leis possam ser consideradas avanços, elas acabaram servindo para adiar a extinção definitiva da escravidão no Brasil. Galera, essas leis, elas foram acontecendo e a população falava assim, nossa, olha, mais uma lei para beneficiar. Na verdade, pessoal, eles faziam essas leis, era para justamente continuar. Por que eles não terminavam logo com isso? Porque, pessoal, cria uma lei agora, a população fica contente.
Aí a população daqui a pouco não está contente, cria mais uma lei, a população fica contente. É por isso que eles demoraram, porque tinha muita gente que tinha interesse nisso, principalmente os homens de negócio, os homens de posse. E aí, olha o que aconteceu. A abolição da escravatura ela veio acontecer só em 1888, dia 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Galera, sabe quem promulgou essa Lei Áurea? A princesa Isabel. Quem era a princesa Isabel? Presta atenção. Dom Pedro II teve 4 filhos. 4 filhos. 2 deles meninos. E geralmente, vocês sabem que naquela época da monarquia, né, herdava o trono, geralmente o homem. 2 meninos. Esses 2 meninos morreram quando crianças. Afonso e Pedro. Morreram criança, pequenininho. Bom, sobrou quem? Sobrou as 2 irmãs. A Leopoldina e a Isabel. Pessoal, a Leopoldina é a primeira filha de Dom Pedro II. Ela morre também. E aí quem que fica? Fica só a princesa Isabel. Pessoal, a princesa Isabel era a herdeira do trono de Dom Pedro II. Ou seja, a princesa Isabel olhava para aquilo lá e falava assim, poxa, daqui a pouco eu sou princesa, daqui a pouco eu vou ser rainha, eu vou tomar uma providência antes, para quando eu assumir o trono as coisas sejam mais fáceis para mim. E olha como a lei dela era bem simples. Pessoal, a lei tem que ser realmente simples para que qualquer um possa entender. Primeiro artigo da lei. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Ou seja, a partir de hoje, 13 de maio de 1888, escravidão no Brasil acabou. Ponto. Revogam-se as disposições em contrário. Professor, o que é revogar? Pessoal, é retirar. Qualquer outra lei, qualquer outro artigo, qualquer outra coisa que diga o contrário, que as pessoas podem continuar sendo escravizadas, passa a não valer mais. Enfim, pessoal, ela disse, a partir de agora, a escravidão no Brasil acabou. Bom, olha o título, enfim, a liberdade, e agora? Nós já entendemos mais ou menos o que aconteceu aí, né? Eles se tornaram livres, olha aqui, a Lei Áurea determinou o fim da escravidão. No entanto, o movimento abolicionista, como os legisladores, não previram as dificuldades que os libertos enfrentariam. Ô turma, acaba a lei, e agora? O que eu faço com os escravizados? Cadê a ajuda dos governantes? Cadê a ajuda das elites? Turma, os escravizados ficaram ao relento. Não tinha auxílio, eles não tinham, conforme eu já falei isso, não tinham o que comer, não tinham de morar, não tinham de viver. Então eles se tornaram livres, mas presos em uma sociedade onde eles não podiam fazer nada. Sem contar que muitos cafeicultores tinham um preconceito tão grande que eles não aceitavam contratar um ex-escravizado para trabalhar na propriedade dele. Como assim vou contratar um ex-escravizado e vou pagar para ele fazer isso? De forma nenhuma. Os cafeicultores que defendiam a escravidão no Brasil, eles eram preconceituosos. Muitos deles continuaram a trabalhar no campo e muitas vezes na própria fazenda. Então eles permaneceram lá. E aí o que acontece, turma? Lembra daquela discussão, traz imigrante, não traz imigrante? Os imigrantes chegam, principalmente os europeus, para trabalhar no campo. E aí, pessoal, o que acontece? O preconceito era tão grande que os negros encontraram mais uma dificuldade, os europeus. Os europeus vieram para trabalhar, os europeus conseguiam trabalho e os ex-escravizados, que eram brasileiros, que queriam trabalhar, não conseguiam emprego, porque existia preconceito. Existia não, ainda existe, né? No Brasil. Assim, embora a Lei Áurea garantisse sua liberdade, os ex-escravizados sofriam com a recusa dos empregadores e lhes oferecer trabalho com preconceito de muitos, não reconheciam como iguais. Na prática, portanto, eles continuaram excluídos da sociedade. Olha essa imagem que interessante. Pessoal, até na imagem do dia da abolição da escravidão, a imagem, a meu ver, é preconceituosa, porque olha que interessante. Nós temos aqui uma bandeira com a Lei 3.353, 13 de maio de 1888. Então, com certeza, essa é uma imagem do dia da abolição da escravidão. Um branco e um negro dando as mãos, esse é um símbolo que representa o fim da escravidão e do preconceito. Só que o branco está de botas, de chapéu, está de casaco, e o ex-escravizado está como? Uma roupa básica, uma calça, e ele está descalço. Pessoal, isso aqui é uma representatividade de que, olha, acabou a escravidão, mas olha aqui, nem sapato o negro tinha. Então, isso, pessoal, mostra que o que a gente vê hoje de racismo, de preconceito, é algo que permanece e perdura desde lá do período da escravidão no Brasil e que, infelizmente, não acabou. Bom, as atividades, essa atividade aqui, é muito pessoal. Você vai olhar essa imagem, tá? Vai analisar bem a imagem, o professor já deu algumas dicas para vocês e vai responder como eram as roupas,
o que eles estão fazendo e como que é o ambiente. Como que é o ambiente? Olha lá, tem uma serra ao fundo, tem um mar ao fundo, então provavelmente eles estão no litoral, né? Eles estão de mãos dadas, é um dia claro, então você vai analisar a imagem dessa forma. Questão 4. Em sua opinião, que impressão o autor dessa imagem quis passar? Pessoal, por que a pessoa que pintou aquela imagem pintou um branco, trajado com roupas, botas e tudo mais, e pintou o negro descalço? Eu acredito que ele quis mostrar que, apesar da abolição da escravidão ter acontecido ali, os negros ainda estavam sem nada. Essa é a opinião minha, tá? 5. A impressão que a imagem pretendeu passar coincide com o que você estudou da abolição do Brasil? Pessoal, aquela imagem, ela coincide com o que a gente aprendeu? Será que realmente essas mãos dadas representam o que aconteceu de fato? Vocês acham realmente que os brancos deram as mãos aos negros e que realmente foram ajudá-los? Nós já aprendemos que não, né, pessoal? Eles deram as mãos aqui na imagem. Mas e depois? Quem que dava trabalho para os negros? Vocês viram lá que tinha a mulher lá que era pensionista, que ajudava eles? E aí, pessoal, cadê o papel da sociedade? Cadê o papel do governo? Então, é importante a gente pensar que, na verdade, aquela imagem não reflete o que aconteceu na realidade. Professor, quanta coisa, hein? É, pessoal, é muita coisa. Mas vocês perceberam agora como é importante conhecer a nossa história? Vocês estão acompanhando nas televisões aí os casos de racismo, os protestos contra o racismo pelo mundo afora? Conhecer a nossa história é super importante para que a gente possa entender qual é a realidade do racismo e do preconceito no Brasil. Da gente entender que os negros têm dificuldade até hoje na sociedade, que ainda existe preconceito sim, que ainda existe racismo sim. Entenderam? Então a história e a geografia são super importantes para isso. Elas abrem a sua cabeça para a compreensão do mundo. Hora da atividade, acabando a aula, vamos lá. O que ficou de exercício da última aula de história? Exercício 3, página 116. Vamos lá, ó. Alguns grupos sociais que defendiam a abolição da escravidão no Brasil esperavam que Dom Pedro II tomasse uma providência em relação a isso. Pessoal, lembra que tinha uns grupos que estavam lá, e aí, Dom Pedro, vai declarar o fim da escravidão no Brasil ou não vai? E aí a gente viu que Dom Pedro II não fez nada, né? Quem foi fazer foi justamente a filha dele. E ele pergunta, quais eram os grupos que lutavam pelo fim da escravidão? Lembra lá dos clubes abolicionistas? Por que eles defendiam a escravidão? Pessoal, por que tinham grupos que defendiam que os negros deveriam ser livres? Os negros, os indígenas, por que eles deveriam ser livres? Né, pessoal? Uns entendiam que aquilo era um crime contra a sociedade. Outros entendiam que se todo mundo fosse liberto e todo mundo tivesse trabalho, poderia gerar renda para todo mundo podia trabalhar, poderia consumir e comprar. Haviam pessoas que eram contra a abolição da escravidão no Brasil, ele está afirmando isso, tinham pessoas que eram contra. Quem eram essas pessoas que eram contra? Por que tinha gente que defendia que a escravidão, olha, a escravidão tem que continuar, eu não posso acabar com a escravidão? Lembra, tinha gente que dependia da escravidão para produzir, para plantar, para colher, enfim, aquelas pessoas oportunistas, né? Os cafeicultores lá da divisa lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba. Dá uma lida aí no texto que você vai achar a resposta. Por que esse grupo defendia a manutenção da escravidão? Né? Então, se vocês perceberem, a questão C e a questão D, elas são interligadas. Você até pode, na sua resposta, juntar as duas questões e responder uma coisa só. Bom, com base no que você aprendeu na aula, nós temos duas colunas, né? A coluna da esquerda com o nome das leis e a coluna da direita com o que essa lei permitiu, o que essa lei fez. Então, por exemplo, vamos lá. Lei do sexagenário. A lei do sexagenário, ela extinguiu a escravidão no Brasil? Não. Ela proibiu a entrada de africanos? Não. Garantiu a liberdade aos filhos? Não. Libertou os escravizados com mais de 60 anos de idade? Bom, já achei, já sei que a 1 está aqui. O restante com vocês. As leis criadas com o objetivo de libertar gradualmente os escravizados certamente representam algum avanço em direção à abolição da escravidão. Porque ainda assim elas podem ser criticadas. Pessoal, por que a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, por que elas, mesmo elas trazendo benefícios para os escravizados, por que ainda ela pode ser criticada? Lembra que eu falei lá atrás? Que, na verdade, ela foi criada, na verdade, para ir adiando o fim da escravidão, para demorar com que a escravidão acontecesse, porque tinha aquela turma que não queria que ela acabasse. Correto? Terminamos a nossa unidade 3 de História.
Professor, muita coisa. Sabe o que você vai fazer? Na hora que você estiver fazendo as atividades, eu sugiro que você coloque o vídeo, vai ouvindo o vídeo, vai assistindo o vídeo, vai fazendo a sua atividade, e aí você consegue resolver os exercícios. Se você tiver dúvida, pergunta para o pai, conversa com a sua mãe, discute esse conteúdo em casa, porque é super importante. Turma, o que você vai fazer? Sugestão do professor. Leia as páginas novamente, 109 a 113. Leia. Por que, professor, eu tenho que ler se você já leu, já explicou para mim? Pessoal, porque cada leitura tem uma interpretação diferente. Você pode achar alguma coisa no texto que o professor não falou. E isso é muito importante. Bom, você vai ler as páginas 110 a 112 e vai fazer as atividades dessas páginas. Se você tiver alguma dúvida, mande mensagem para o seu professor ou para a sua professora. Não tenham vergonha de fazer isso, correto? E aí, entrega para a professora, tira aquela foto caprichada, não tira aquela foto deitada de pedaço da página, tira a foto da página inteira, manda para o professor, manda para a professora, e aí depois vocês discutem aquilo que vocês entenderam. Eu penso que se você tiver alguma curiosidade ou algo que você queira falar, manda lá um áudio para o professor, discute com seus amigos, isso é muito importante. Tá bom? Um abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.